Perfeito. Agora a gente vai falar sobre orquestração. O que é, né, quando a gente para pensar nos nossos processos, a gente tem que imaginar o seguinte. Tá, eu tenho, lá, por exemplo, meu DBT rodando, mas quem vai executar o meu DBT? Como eu defino um horário de execução desse cara? Como é que eu posso garantir que ele vai rodar e, em seguida, um outro processo que depende dele rode? Né? Porque se eu estou falando da camada medalhão, eu vou rodar um processo da bronze, depois eu vou rodar para um processo da silver, e depois eu vou rodar um processo para gold. Então, eu tenho que ativar esse, esperar esse acabar, ativar esse, esperar esse acabar e ativar esse. Isso no horário ou no momento pré-estabelecido. Então, quem se responsabiliza por isso, né? Antigamente, a pessoa responsável por isso era o cron, que era uma ferramenta do Linux responsável pela execução de processos agendados no seu arquivo de configuração de agendamento, né? Que era o cron. Quando a gente entra em ambientes mais modernos, fica difícil eu ter um agendamento desse, por quê? Porque eu estou falando de ambientes distribuídos. Isso significa que eu tenho que ter um cara que ele tenha consciência e a capacidade de se comunicar nesse meu ambiente distribuído. E ele tenha essas capacidades, né? De que se o processo parar de funcionar, eu preciso rodar de novo, etc, 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 etc. Então, eu tenho algumas ferramentas, né? Que me auxiliam nessa orquestração, tá? Então, eu tenho ali, por exemplo, o Apache Airflow, que o Apache Airflow ele foi inicialmente desenvolvido pelo pessoal do Airbnb, né? O pessoal do Airbnb precisava rodar alguns processos internos deles, né? Baseado em necessidades específicas. Eles perceberam que eles precisavam de um fluxo aonde eles conseguiam garantir que o pipeline executasse, se não executasse, ele fazia uma retentativa, e ele executava lá uma DAG, né? Ele buscava várias informações, etc, etc, etc. Então, eles construíram, né, o que a gente conhece aí como Airflow. E o Airflow, ele é um orquestrador baseado em DAGs, né, em DAGs, que é grafos acíclicos dirigidos, né, que basicamente é um pipeline onde você tem um início e você tem um fim. E durante esse início e fim, você tem uma série de execuções que podem ou não acontecer de maneira paralela ou sequencial. A maioria do código é em Python, então você constrói um operator. O que é um operator? É alguém que vai executar uma operação. Por exemplo, a operação de tirar dados do banco A, aí você vai ter um outro operator que vai pegar os dados do operator A e vai jogar para o operator C, e você vai ter um outro operator que vai receber as informações. Então, você pode criar vários operators que se comunicam entre eles. Então, você tem um operator que fica só fazendo extração de dados, ou você tem um outro operator que só faz transformação. Aí você vai usá-los da forma que você quiser dentro da sua DAG, tá? E é usado por 65% das empresas brasileiras, né, o Airflow. Ele tem uma comunidade muito ativa e grande, né? Com o seu ecossistema de conectores, então eles têm vários conectores. Então você tem um conector para conectar num banco, aí você tem um operator que faz uma operação. Você pode ter lá um conector que conecta no Postgres e o outro que conecta no SQL Server. Aí você tem um operator que tira a informação do Postgres e leva para o SQL Server. Aí você só coloca isso para rodar dentro do seu Airflow, tá? Aí tem outras ferramentas, né, como é o caso do Perfect e do Dagster, que trazem funcionalidades de orquestração um pouco mais avançadas, e eles têm ali uma capacidade melhor de controle de estado e de observabilidade. E ele tem também APIs mais declarativas e uma tipagem um pouco mais forte, que no caso ali o Airflow usa o Python, tá? Então a tipagem dele não é forte, a não ser que você a defina. E ele tem melhor experiência para desenvolvedores e pipelines. Eu não posso falar sobre essas ferramentas, porque, particularmente, eu nunca trabalhei com essas ferramentas, tá? Só ouvi falar. Nunca trabalhei, então não sei dizer exatamente como é que elas são no campo de batalha, né? No dia a dia do ambiente produtivo. E boas práticas, né? A gente tem ali um monitoramento um pouco mais robusto, né? Onde a gente tem ali alertas automáticos, onde a gente tem ali uma visibilidade do que está acontecendo na nossa DAG, se ela executou com sucesso ou não, etc, etc.
E a gente tem ali algumas estratégias de recuperação a falhas e retentativas. Então, quando você tem ali um orquestrador, por exemplo, você tem que imaginar que o sistema pode falhar. Se o sistema falhar, qual vai ser a ação? Vai parar? Vai tentar de novo? Vai por um outro caminho? Né? Então, você define isso aí lá. E ele tem que ser idempotente, né? Ele tem que ter uma idempotência em todas as tarefas e a documentação clara de parâmetros e dependências externas. Então, na prática, o que seria idempotência, né? Que é basicamente a garantia de que, se você executar esse processo 1000 vezes ele vai dar o mesmo resultado, tá? Ó, o Anderson perguntou, o Airflow é muito parecido com uma ferramenta de ETL, o que ele entrega mais? Não, o Airflow não é uma ferramenta de ETL. O Airflow é um orquestrador. O papel dele é disparar jobs. O papel dele é disparar DAGs, tá? Ele é como se fosse um schedule. Você marca para ele um horário que uma coisa vai executar e ele executa. Só que para você executar essa DAG, né, esse fluxo, você faz isso em Python. Mas ele não é um ETL. Você pode, de dentro do Airflow, executar, por exemplo, uma chamada de ETL. Ou, por exemplo, uma chamada de transformação usando o DBT. Tá? Então, para isso que serve o Airflow. Ele vai ser usado na hora que você precisar rodar o seu processo. Né? Seu processo não é manual, seu processo é automatizado. Então, ele vai ser o cara que vai rodar o seu processo. Tá bom? Maravilha. Então, vamos avançar.